Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. E eu quero que você declare comigo já nessa manhã, dizendo comigo assim, ó: eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Vamos dizer isso junto? Vamos começar amanhã dizendo isso? Eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Bom dia! Que bom estar com vocês aqui, começando essa manhã preciosa com a palavra de Deus, começando essa manhã preciosa junto com você, um filho de Deus, uma pessoa enviada pelo Senhor aqui junto conosco, para que você possa, junto comigo, mergulhar na palavra, conhecer mais da palavra, conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. Eu e você, nós estamos aqui porque nós queremos crescer em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Nós estamos aqui porque nós queremos se fortalecer. O Senhor é nosso escudo, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender com Deus. Porque se nós aprendemos com Deus, seguramente nós erraremos menos, nós sofreremos menos e nós seremos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui porque nós estamos valorizando aquilo que é mais importante, o nosso tempo. O nosso tempo é o que nós temos de mais importante. O que nós fazemos com o nosso tempo é muito importante. Que você possa realmente aproveitar esses minutos que nós vamos passar aqui juntos. É uma gotinha no oceano do teu dia, só uma gotinha. Mas que seguramente, que se você valorizar, se você aproveitar, você vai reter algo muito precioso que vai abençoar todo o seu dia, sua família, sua casa, o seu lar. Meu objetivo também aqui é fortalecer você na fé, né? Aqueles que estão fraquejando na fé, serem fortalecidos na fé. Aqueles que precisam de repente de um encorajamento, eu quero aqui encorajar você, quero fortalecer você. Aqueles que precisam talvez de uma correção vinda do Pai, de Deus, aquele que nos ama, que o Senhor então nos corrija nessa manhã, nos endireite o caminho. E aqueles que precisam de uma direção vinda dos céus, você também terá uma direção vinda do céu aqui em nome de Jesus. Estamos aqui com 70 pessoas ao vivo, começando essa manhã já da melhor maneira. Bom dia, vou dar bom dia aqui para todo mundo, você que está vendo aqui ao vivo com a gente e você que vai assistir depois também, um bom dia para você. Se você quiser, pode colocar o seu comentário, eu vou responder você também. Bom dia, Fátima, Clarilice, bom dia, Simone, bom dia, Lene, bom dia, Sônia, Dona Nilza, Leo, bom dia, Kelly, bom dia, Carla, bom dia, Daniel, bom dia, Regiane, bom dia, Mari, Karina, Rosana, Marilene, Dona Ivete, bom dia, Itamara, Mariana, nossa, quanta gente boa, bom dia, Josi, Karina, Thaís, bom dia, Lori. Bom dia, meus queridos. Que bom. Tá feliz de estar aqui hoje ou não? Começando o dia. Tá precisando da ajuda do Espírito Santo? Bom dia, Paulo. Ô, Paulo, você tá aqui. Bom dia, Graciele. Bom dia, Rose. Que bom que vocês estão aqui. Tão feliz de estar aqui hoje? Tão feliz de começar o dia assim? Então vamos lá. Vamos compartilhar essa alegria com outras pessoas. Vai lá, compartilha essa live agora, estão quase 90 pessoas ao vivo. Compartilha essa live agora com as pessoas que você conhece, seus amigos. Deixa o Espírito Santo usar você. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ângela. Bom dia a todas as Sartores que estão aqui. A família inteira participa com a gente. Bom dia, Érica. Bom dia, Raquel. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus. Olha, eu recebi bastante mensagens da primeira ministração, pessoas pedindo oração, pessoas correspondendo com a mensagem, se identificando com a mensagem. E eu estou fazendo o melhor por você, eu estou orando pela sua vida. Nessa semana a gente está numa semana de oração aqui, então eu estou orando pela sua vida para que haja uma ação do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Que você consiga vencer o medo, para que você consiga vencer as circunstâncias que tentam te paralisar, para que você possa romper. Você percebe, né? Isso acontece muito quando a pessoa começa a ir numa igreja, por exemplo. Ela começa a ir na igreja e aí sempre acontece um pequeno impedimento para deixar ela, para que ela não vá. Ela se programa, fala assim: eu vou na igreja, vou começar a ir na igreja, vou voltar para a igreja. Sempre acontece alguma coisa. Chega alguém, uma circunstância, um desânimo, um esquecimento e assim vai. Coisas que o inimigo vai colocar no nosso caminho para que a gente seja impedido de ser exposto à presença de Deus. Porque uma vez que você se expõe à presença, né, eu vou simbolizar aqui, uma vez que você se expõe à palavra, à luz, com certeza a sua vida será muito abençoada, mudada, restaurada. Então, da mesma maneira, aqui no devocional, da mesma maneira, com as decisões que você vai tomando, não permita, escute aqui que eu vou dizer para você, não permita que o inimigo atrapalhe o seu caminho. Não permita de maneira alguma que semana após semana passe, você não tome aquela atitude de mudança que você se propôs a mudar. Não deixe que passe, a gente terminou o primeiro mês hoje, né? O primeiro mês do ano nós estamos terminando. Não deixa passar mais outro mês sem você ter a atitude que você já sabe que deveria ter tido. As ações, o posicionamento, a gente já falou sobre 5 principais posicionamentos desse ano. Talvez começou o ano, você não se atentou, já estão aí, passou o primeiro mês, já está chegando o Natal, meu povo. Então, não deixa passar mais um ano, a vida passa muito rápido. Se aproxima de Deus, se posiciona no Senhor, faz a vontade dEle, cuida da sua família, ame a sua família, sirva ao Senhor de todo o seu coração. A gente está aqui hoje com 104 pessoas ao vivo já. Eu vou pedir para você fazer a gentileza de compartilhar, de colocar as reações, aqui ajuda também a live, né? Ajuda a live a trazer outras pessoas. Compartilha aí com pelo menos 23 pessoas, faça essa gentileza. Hoje nós vamos chegar como ontem, beiramos aí, vamos chegar a 150 pessoas ao vivo, em nome de Jesus. Com a sua ajuda, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Hoje eu vou então ministrar a segunda ministração sobre o tema que a gente está trabalhando, que é o medo. E hoje eu vou falar sobre o medo do passado, tá bom? O medo do passado. Bem-vindo, Profilievori. Desculpa se eu falei errado, tá? Desculpa se eu falei errado, mas eu estou tentando ler aqui o arroba. Bom dia, quem está aqui pela primeira vez também. Uma alegria ter você junto com a gente. Então vamos lá. Se nós não tivéssemos medo, eu não estou falando daquele medo do cuidado, de não colocar o dedo da tomada, não é desse tipo de medo, o medo de proteção, não é esse tipo de receio, medo que eu estou falando. Estou falando o medo que nos paralisa. E se a gente não tivesse medo, como seria a nossa vida? Bom dia, Uziara. Deus abençoe você em nome de Jesus. Se você não tivesse medo, como seria a sua vida? Se você não permitisse o medo te dominar, te paralisar em algumas situações da sua vida, porque tem vezes que você não vive com medo, mas em alguns momentos você permite o medo dominar você. Se você não tivesse medo, como seria? Olha aí, bastante gente nova, ó. Marcela, bom dia. Karina, olha aí, a Karina trouxe a Elizabeth. Seja bem-vinda, Elizabeth. Muito bom ter você aqui. Que Deus te abençoe. Como seria a sua vida se vocês não tivessem medo? Para pensar nisso. Hoje, falando sobre o ter medo do passado, né? A gente vai falar um pouco sobre depressão, porque a depressão está ligada ao passado.
A depressão ela sempre está ligada a um trauma que aconteceu no passado, uma situação, umas circunstâncias. Claro, tem uma situação biológica, em alguns casos, uma falta de vitamina, uma coisa assim que pode contribuir com isso, mas normalmente está ligado a uma situação que se viveu. Então, essa frase, já tenho dito ela há algum tempo, eu vou reafirmar ela aqui nessa ministração de hoje, que quem vive do passado não tem presente e não tem futuro. Diga comigo assim, ó, quem vive do passado não tem presente e não tem futuro. E eu quero ler dois textos, eu quero falar um pouco sobre Jacó. Eu quero ler dois textos sobre Jacó. O primeiro está em Gênesis 27, versículo 41. Vamos lá comigo? Vamos junto? Roberta está compartilhando um salmo com a gente aqui, ó, Salmo 32:8. Anota aí, depois vocês leem. Gênesis 27, versículo 41 diz assim, ó: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Olha só. Gênesis 27, versículo 41. Vou fixar aqui, das ajudantes aqui da família 659, fixar aqui o versículo primeiro. Então Jacó, sofrendo ameaças de morte do seu irmão por uma atitude que ele teve, ele então toma uma atitude. A atitude dele é de fuga. Ontem eu falei um pouco sobre isso, citei que o medo ele gera fugitivos. A pessoa passa a ser um fugitivo. Então, nós não fomos criados por Deus para sermos fugitivos. Pelo contrário, nós precisamos ter uma atitude de enfrentamento com as coisas, com os problemas que a gente enfrenta. Então está aqui Jacó diante de uma situação que ele mesmo sofreu, agora ele está tendo uma atitude de fuga. Vamos ler outro texto. Passado já alguns anos da vida de Jacó, olha só, Gênesis capítulo 31, versículo 22. Diz assim: 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Será que essa era a vida desse homem agora, a fuga? Será que esse homem agora era um eterno fugitivo? De um versículo ao outro, é em torno de 20 anos da vida dele que ele está fugindo. Quando nós permitimos o passado nos dominar e a gente não resolve os problemas lá do passado, a gente se torna eternos fugitivos e a vida passa. 20 anos é equivalente, se for mais ou menos, porque nem todo mundo vive a mesma idade, é mais ou menos 1/4 da nossa vida. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas 20 anos é muito tempo. 20 anos de fuga na vida de Jacó. E aí eu faço uma pergunta para você, eu quero que você pense junto comigo. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Quais eram os planos de Deus para Jacó? Quais seriam os planos de Deus para Jacó? A gente está lendo a Bíblia, toda, quem está lendo comigo aí já passou Gênesis. Você olha a história de Jacó, você percebe uma história conflituosa. E aí eu olho para a vida dele e penso assim: qual seria o plano de Deus para a vida de Jacó se ele não tivesse tomado alguns rumos da vida dele? Ou se, de repente, a autoridade para a vida deles não tivesse, de alguma forma, atrapalhado, colocado alguns impedimentos no caminho deles. O que seria? Então, nesse momento aqui, olho para a vida de Jacó e percebo que em algum momento Deus manifesta o plano dele para a vida de Jacó. Qual que era o plano? Quando Jacó luta com Deus, você conhece esse texto, Gênesis 32, é a conversão, vamos dizer assim, a conversão de Jacó. No momento que ele luta com Deus, com o anjo do Senhor, e ali é Peniel, e ele pede para Deus abençoá-lo, e aí Deus pergunta para ele: qual o seu nome? Ele responde:
Meu nome é Jacó. O que significa o nome de Jacó? Significa enganador. Ele está dizendo, Senhor, eu sou um enganador. Eu estou aqui há 20 anos nessa jornada. Aliás, desde o meu nascimento com essa disputa com o meu irmão. Disputa é coisa de gente infantil. Esse tipo de disputa é coisa de gente infantil. Jacó até agora não tinha amadurecido, porque a gente só amadurece de verdade quando a gente se encontra com Deus. E aí Deus pergunta, qual que é o seu nome? Meu nome é Jacó, eu sou enganador. Daí Deus manifesta o plano dele na vida de Jacó e diz assim, não, seu nome agora é Israel. Sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus, guerreiro. Ou seja, esse é o plano inicial de Deus para a vida de Jacó. Mas algumas interferências do passado prejudicou o caminho de Jacó. Que ele poderia em algum momento da história dele ter decidido mudar. Decidido não viver assim. Mas até que chegou esse momento da decisão, ele então viveu como um enganador e um fugitivo. Quem colocou o nome dele de Jacó foi seus pais. A gente precisa perguntar para Deus, quais são os planos de Deus? Quando você é um pai, vai se tornar um pai, uma mãe, pergunta para Deus, Deus, qual é o plano que o Senhor tem para essa criança, para esse filho que o Senhor está me dando? Eu não quero afirmar aqui para você, de repente você tem o seu nome, um nome diferente, um nome que talvez você sabe o significado, você nem gosta do significado, o significado às vezes ruim. Pode ter um significado ruim, alguém colocou, ou às vezes até sem querer colocou o nome assim, mas você pode dar um ressignificado ao seu nome. Você pode ter tido uma história sofrida, uma história ruim, traumas, mas você pode ressignificar isso aí. Você pode dar um novo sentido, você pode transformar. Isso é para isso que nós vamos caminhar hoje. Você pode transformar isso. Transforma a dor em vitória. Transforma o fracasso em sucesso, em bênção. Você pode transformar isso aí. Você pode, aí, Midian, eu amo o meu nome. Amém, isso aí. Eu também não sabia o significado do meu nome. Meu nome significa ousado, alto, eu sou alto. E em nome de Jesus, eu sou ousado. Eu posso viver assim. E de repente meu nome pode significar uma coisa ruim, uma coisa esquisita. Mas eu posso dar um novo significado. De hoje em diante, meu nome significa isso. Em alguns momentos de oração, eu já vi Deus fazendo isso várias vezes. Em momentos de oração, algumas pessoas receberem de Deus um nome. Algumas pessoas, talvez alguém teve uma experiência dessa aqui. Se você quiser falar, pode falar aqui nos comentários. Quando você estava orando, de repente, o seu nome é João. E Deus vem e fala para você, não, agora seu nome vai ser Paulo. No coração, um nome espiritual. Um nome espiritual. Às vezes Deus fala um nome espiritual para você. Um nome que tem a ver com um propósito que Ele está dando para você. Um nome que tem a ver com aquilo que Ele planejou para você. Então, primeira coisa que eu gostaria que você refletisse comigo. Quais são os planos de Deus para a minha vida? E se alguma autoridade falhou com você, sejam elas pais, familiares, pessoas que cuidou de você, que educou você, professores, autoridades que estavam próximas de você, se alguma delas falhou com você, seja gerando um trauma em você, ou prejudicando você, ou não cuidando de você como deveria ter sido cuidado, então nesse momento nós vamos exercer o perdão. Nós vamos exercer perdão. É isso aí, Raquel. O seu nome significa ovelha. Isso aí, mansa. Nós declaramos isso sobre você. Que você possa transmitir isso sobre a vida das pessoas. Que cada um de vocês aqui que tem um plano muito melhor do que você imagina, dado por Deus para a sua vida, porque Deus não planejou um plano ruim para você, mas circunstâncias da sua vida e normalmente autoridades do seu caminho foram atrapalhando você, foram em algum momento, porque são seres humanos, falhos, às vezes por um desejo próprio, ou uma coisa que não gostaria de ter feito também, enfim, N situações, não tem como falar de todas, mas N situações, você sabe o que você sente, você sabe o que você vive, você sabe o que você enfrentou. O nome de Jacó era para ser Israel. Isso é o importante.
O nome de Jacó era para ser Israel. Esse era o nome dele. O engano que ele viveu sendo Jacó fez com que ele só fugisse dos problemas. Fez com que ele somente fugisse dos seus problemas e não enfrentasse. A Bíblia fala em algum momento para a gente fugir. E eu queria que você soubesse disso. Eu estou falando para você não ser um fugitivo, mas a Bíblia, por uma única situação, ela dá um conselho para a gente fugir. A Bíblia fala para nós fugirmos da imoralidade sexual. Então, do pecado a gente foge. O problema a gente enfrenta. Essa é a máxima. O pecado você foge dele, mas o problema você deve enfrentar ele. Então você deve enfrentar os seus problemas. A depressão ela está sempre ligada a alguma coisa que já passou, situações que já viveu, um luto, um trauma, uma advertência, uma palavra maldita que falaram sobre você, uma situação que fizeram com você. Então está sempre ligado ao passado. Hoje, os níveis de depressão são altíssimos. Os índices de depressão são altíssimos. Eu vi aqui algumas psicólogas, terapeutas, aqui dá para ver pelo arroba, estão por aqui. Os níveis de depressão são altíssimos. E aí, pasmem vocês. Entre líderes, pastores, religiosos, sacerdotes, entre pessoas muito bem de vida, que a gente considera bem de vida, né? Entre pessoas que ocupam o lugar de autoridade, entre pessoas das mais comuns que a gente tem ao nosso lado. O índice de depressão altíssimo. Índice de depressões que estão altíssimos. As pessoas estão cada vez mais doloridas. As pessoas estão cada vez mais ressentidas. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus e das pessoas que eles deveriam estar perto. Quando a gente não tem condições de enfrentar um problema e vencer ele, não é porque o problema é muito grande, mas é porque a nossa estatura, a nossa força, ela é pequena. E olha esse versículo sobre a vida de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52 diz assim: E Jesus se desenvolvia, em algumas versões fala, e crescia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Então, Jesus, ele se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Não são os nossos problemas que são grandes, é a nossa estatura que é pequena. A gente precisa crescer em estatura diante de Deus e diante dos homens. Jacó, então, ele está ali fugindo, 20 anos fugindo, tem medo do passado, das situações que ele sofreu, que ele viveu, que ele ocasionou. Ele sofreu uma rejeição do seu irmão, ele foi protegido pela sua mãe, né? Ele recebeu a bênção do pai que era do irmão. O irmão tinha também negociado isso com ele, depois ficou com raiva, situações familiares. Talvez você já passou por algumas delas. Talvez você já passou por situações familiares que você precisa exercer nesse momento o perdão. Só que chega um momento na vida de Jacó, quando ele se encontra com Deus, que então, toda vez que você buscar a Deus, Deus vai socorrer você, porque Deus é o nosso socorro bem presente. Diga comigo assim: Deus é o meu socorro bem presente. Todas as vezes que você busca o Senhor, Ele é o seu socorro e Ele vai levar você para o teu ponto de derrota, para que você possa vencer aquela derrota lá, vencer aquele gigante que se apresentou diante de você. Todas as vezes Deus vai mover você para o ponto de derrota. Então você começa a buscar a Deus, você começa eu vou buscar o Senhor. Deus, eu vou fazer isso em você, meu filho, eu vou socorrer você, eu vou ajudar você. Deus pega você e te leva para o teu ponto de derrota de novo. Sabe para quê? Para que você possa vencer aquele ponto, aquele lugar de derrota na sua vida. Jacó então se encontra com seu irmão. Você sabe disso. A história diz isso.
ele vai e se reencontra com o seu irmão, morrendo de medo do que pode acontecer. Mas naquele momento ali acontece uma restauração, acontece o perdão. Deus levou ele para o ponto de derrota, só que agora a estatura dele está mais forte, ele conseguiu vencer. Ele não se conformou com esse mundo, como diz Romanos 12, mas ele transformou a sua mente, renovou a sua mente, renovou o seu coração, renovou as suas atitudes e teve um novo destino para ele. Ele teve agora um novo destino. Quando a gente então enfrenta aquele ponto de derrota, não são todos, porque às vezes você é o gerador também do ressentimento, da mágoa, da depressão, daquilo que você sofreu. Às vezes você é o gerador, mas na maioria das vezes você não é o gerador, não é você que gerou, você só fugiu, você só não conseguiu perdoar, você só não conseguiu resolver, na maioria das vezes. Então você volta lá para aquele lugar e você então é uma declaração de perdão. É uma declaração de perdão. Ponto de derrota que virou agora um lugar de vitória, um pódio. Transforma os seus pontos de derrota em um pódio. Transforma os seus pontos de derrota num pódio. Para essas 130 e tantas pessoas que estão aqui com a gente, eu quero dizer para você, transforma os seus pontos de derrotas em um pódio. Para que você possa celebrar a vitória do Senhor na sua vida, na sua casa. Para de fugir. Para de fugir da presença de Deus. Para de fugir dos seus problemas. Enfrenta eles e Senhor. Resolva eles na graça do Senhor. Resolva eles na presença do Senhor. Resolva eles com a palavra do Senhor. Agora a palavra está gerando força no seu coração para que você consiga resolver seus problemas. Nesse momento, a importância de você estar aqui, nesse momento, nesse devocional, é porque o Senhor, nesse momento, está te ajudando a você ser o Jacó de 20 anos depois e enfrentar os seus problemas. Todos nós, meus queridos, temos coisas para resolver. Todos nós temos situações para a gente transformar de derrota em pódio. Esse material aqui, né? Quem já leu aí Os Gatos de Valentina? Aqui com certeza uma grande maioria já, ou pelo menos acessou esse material. Da minha esposa, né, a Márcia. Esse era um ponto de derrota na nossa vida. Digo nossa porque a gente é casado. E eu compartilhei com ela o sofrimento, né, de um abuso sexual, de um abuso de uma criança. E eu compartilhei isso com ela já há alguns anos. Então, em algum momento, ela exerceu o perdão, já faz algum tempo, já antes de escrever o livro. Mas quando ela escreveu, ela estava transformando o ponto de derrota em um pódio na vida dela. Então hoje, aquilo que era, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, aquilo que era uma derrota se transformou numa vitória. Porque agora isso aqui não só informa, mas transforma. É simples, mas é assim que Deus faz. É a atitude do perdão. Toda vez que você ouvir ela falar sobre isso, ela vai dizer, e a chave é o perdão. Não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que seja tão simples assim, mas de fato é essa atitude que nós vamos ter que buscar. É a atitude do perdão, e muitas pessoas são enfáticas em dizer, eu não vou perdoar, eu não quero perdoar, e talvez tenha todos os motivos para não perdoar, porque o perdão é uma das atitudes mais injustas que tem, porque você tem toda a razão e o motivo para permanecer com seu coração ferido e magoado. Você tem todos os motivos, no entanto, você não precisa viver assim, porque a mágoa é o veneno que você toma querendo que outra pessoa morre. O perdão, um ponto de derrota que foi transformado num pódio. Qual que é o ponto de derrota hoje? Talvez alguns você já transformou em pódio, mas talvez você hoje tenha alguns pontos de derrota na sua vida que urgentemente você precisa transformar num pódio. Urgentemente você precisa transformar num pódio. Como você faz isso? Enfrentando.
confrontando essa situação. E isso vem, eu vou deixar aqui 2 conselhos para você. Primeiro, com a graça de Deus, nós estamos aqui para depender do Espírito Santo, nós não queremos fazer na nossa força. Com a graça do Senhor, Senhor, eu quero, manifesta essa presença do Senhor na minha vida, eu quero dizer com as minhas palavras, talvez meu coração não quer, mas eu quero dizer com as minhas palavras, eu quero transformar essa situação em bênção. É onde você pede a presença de Deus. Você pede a presença e a presença de Deus vem, um desejo pela presença de Deus. Olha essa fotinha aqui, eu coloquei no Stories, mas eu vou compartilhar, eu consigo fazer isso, eu vou deixar aqui para você ver. Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi na sala de oração ontem, a gente está tendo a semana de santificação. Eu não me conformo com um cristão que não ora, um cristão que só reclama e não sabe clamar. Eu não me conformo com um cristão que quer servir a Deus, diz que você é um líder, eu sou uma pessoa, sou um servo de Deus e não ora. Não me conformo. E ontem, durante o momento de oração, teve uma reflexão da palavra. Essa criança foi ali no altar da sala de oração, menininho, né? Claro, é uma criança. Mas a atitude dele foi tão bonita, ele chegou e ajoelhou, porque ele viu o exemplo de alguém ajoelhando. Ele viu o exemplo de outras pessoas ajoelhando. Olha que coisa mais linda. Sabe como você transforma os seus pontos de derrota em pódio? Dobrando o seu joelho, meu querido. Orando, falando menos e orando mais. Se posicionando. Muitas pessoas não conseguem valorizar o fato de você ir para um lugar de oração, ou ir para a tua igreja, né? Ou valorizar esse pequeno momento que a gente tem aqui de devocional. Isso aqui é um exemplo para nós. Eu não estou dizendo que esse menino é um intercessor, é uma criança, Deus conhece o coração dele, é uma criança. Agora, se eu me impressiono com uma atitude, mesmo que seja pelo exemplo que esse menininho tomou, como que você acha que Deus vê isso aqui? Como que Deus olha para essa criança? Me diz aí, como que você acha que Deus olha? Deus conhece teu coração, meu querido, mesmo que seja na sua... Você diz assim, eu não sei fazer, eu não sei orar, eu não sei como buscar, eu não sei como resolver, mas você tem uma atitude de dobrar o seu joelho, mesmo não sendo tão eloquente como você gostaria de ser. Deus olha para você com graça. Deixa eu ver como que eu volto aqui, nem sei como que eu volto. Pronto, voltei. Deus olha para você com graça. Então tem que haver um desejo no seu coração. Tem que haver, não é minha palavra hoje que vai mudar você. Eu só estou orientando você através do Espírito Santo. É a sua atitude. Você precisa de uma atitude. Segunda coisa, essa atitude que você precisa ter é uma atitude de perdão. E aí eu vou falar com um sorriso no rosto para você, perdoar. Mas talvez você tenha que perdoar com lágrimas nos seus olhos. Talvez é assim que você vai conseguir perdoar. Eu sei que é um momento de dor. Eu lido com isso quase todos os dias. Com pessoas feridas, magoadas e também com aqueles que feriram. Todos os dias, quase todos os dias, uma situação dessa, um problema às vezes gravíssimos para resolver. Mas eu não posso resolver. Eu só posso orientar. E aí você está aqui diante de uma situação que você talvez não tenha o que fazer. Você precisa somente praticar o perdão. Talvez leve tempo para isso. Quando vencemos nossos medos, essas lutas, elas não precisam mais ser lutadas pela próxima geração. Então eu vou dar um conselho para você. Comece a enfrentar os seus problemas hoje, para que você não transfira eles para os seus filhos e netos, para que eles tenham que lutar as suas lutas que você deveria ter enfrentado. Quando você vai procrastinando, deixando para depois, deixando para frente, empurrando com a barriga, simplesmente é assim, você está transferindo isso para os seus filhos lutar. E você tem que ser corajoso o suficiente para dizer não. Eu vou ser o homem, a mulher de Deus que a minha família precisa hoje, eu vou me posicionar em Deus, meus filhos eles receberão essa herança. Meus filhos vão receber essa herança de mim. Eu não vou ser um fracão, uma fracona que vai transferir essa responsabilidade para meus filhos. Não, eu vou ser essa pessoa que Deus deseja que eu seja. Eu sou Israel. Sei que seu nome é outra coisa, mas diga comigo assim, eu sou Israel.
Eu sou essa pessoa que Deus está dando esse impulso de mudança. Deus está dando para mim esse impulso de mudança. Eu vou terminar orando com você, já passei do horário, perdão. Eu vou terminar orando com você, né? Me perdoa já, tá? Que eu passei do horário, mas vai ficar gravado, quem perdeu o finalzinho aí depois recebe a oração. Eu quero orar por você, quero orar pela tua vida, mas hoje eu quero compartilhar uma alegria com você, né? Especialmente hoje, eu estou completando hoje, eu e minha esposa, 20 anos de casado. Olha que coisa linda, maravilhosa, coisa abençoada, né? Eu até já quero garantir para você aqui que nas próximas vezes que a gente fizer uma semana especial assim na família 659, uma delas vai ser sobre família. Vou garantir para você, vai ser bênção, sei disso. Sei que será bênção. Hoje vamos fazer 20 anos, estamos completando 20 anos de casado. 20 anos com a graça de Deus. Já contabilizamos, foram mais de 220 pacotinhos de sal. Você tem que comer bastante sal junto, né? Não precisa exagerar, que faz mal pro coração. Mas na média foi mais ou menos 220 pacotes de sal que a gente já comeu junto. É bastante tempo, né? Uma mulher especial na minha vida, uma mulher que me ama, que me deu filhos preciosos, né? E hoje a gente tem esse livro que na pandemia a gente escreveu, que é da família, sobre casamento, na verdade, esse livro. E esse livro hoje eu quero fazer chegar até você. Eu sei que muitas pessoas aqui já têm, já foram abençoadas, já abençoaram outras pessoas. E esse livro também era um ponto de derrota que foi transformado num pódio. Entendeu? Quando você lê ele, você vai entender. Foi um ponto de derrota transformado num pódio. E hoje tem sido uma bênção, um manual para muitos casamentos. Hoje, o valor dele é R$ 39,90. Eu entrego para qualquer lugar do Brasil a frete grátis hoje, tá? Só vou fazer isso hoje. Quem quiser adquirir o livro, presentear alguém, só me mandar uma mensagem. Eu te dou as orientações, você me passa o endereço. Eu mando para qualquer lugar do Brasil com frete grátis. Eu que estou aniversariando, quem ganha o presente é você. Vamos lá, gente, vamos orar, tá bom? Então, quem quiser presentear alguém, abençoar a vida de alguém, levar para sua igreja, sei lá, fala comigo aí. Eu mando para você frete grátis hoje para qualquer lugar do Brasil, beleza? Vamos orar então. Eu vou orar pela sua vida, né? Raquel, só me manda uma mensagem, me passa aí as informações e aí eu já despacho para você hoje mesmo, já levo no correio, rapidinho chega na sua casa, tá bom? E você, eu te dou um conselho, dá um presente para alguém, presenteia as pessoas, presenteia com materiais como esse ou outras coisas, mas coisas que vai levar a pessoa a ser edificada. Ele é um devocional para casamento, é um estudo para casamento. Tem sido usado para isso, para a glória de Deus, e que Deus reflita a glória dele nas nossas famílias, nas nossas famílias, com a graça dele. Eu vou orar por você. Se você de repente, nesse momento, meu querido, é uma das pessoas que tem enfrentado depressão, ansiedade, síndromes, né, das mais diversas, traumas que estão incomodando você, eu creio sim que você precisa de um apoio, né, para resolver esse problema na sua alma, pessoas que te ajudam nisso, profissionais que te ajudam nisso, mas nós precisamos também da graça de Deus, da unção do Senhor, da graça do Espírito Santo. E eu vou pedir para você nesse momento, junto comigo, acreditar, crer de todo o coração, né, e clamar pela presença do Espírito Santo sobre você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de cura agora. Senhor Deus, levanta aqui os Esaús, os Jacós, Senhor Deus, que precisam se consertar, que precisam, Senhor Deus, resolver os seus problemas. Dá, Senhor Deus, graça para eles se resolverem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que aumente a estatura do seu povo, o caráter do seu povo, Senhor Deus, para que eles consigam vencer esses problemas que se apresentaram diante deles. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre eles. Senhor Deus, eu abençoo o dia dos teus filhos. E eu declaro agora pontos de derrota sendo transformados em pódios. Eu declaro agora pontos de derrota sendo transformados em pódios, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, que pessoas estão sofrendo, pessoas estão passando por situações gravíssimas na sua vida. Eu quero pedir ao Senhor a tua bênção. Também, Senhor, pessoas que
sofreram algum tipo de trauma, abusos na sua infância, adolescência. Senhor Deus, que assim como o Senhor fez na nossa vida, assim como o Senhor fez no nosso coração, o Senhor também venha trazer cura e restauração sobre o coração dessas mulheres. Senhor Deus, sobre o coração desses homens, que o Senhor venha gerar vida dentro delas, transformar essa situação em bênção, Senhor, os medos, Senhor Deus, os rancores, os ressentimentos, ser transformados em bênção, Senhor. Em nome de Jesus, visita esse coração, envia teu anjo agora, Senhor Deus, para visitar esse coração. Em nome de Jesus, casamentos também, eu quero orar por casamentos, Pai. Orar, Senhor Deus, por relacionamentos. Orar por pessoas, Pai amado, que estão solteiros, solteiras, Pai, que estão pedindo ao Senhor uma pessoa ao seu lado, uma pessoa para que possa chamar de família. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor agora que o Senhor coloque diante deles uma pessoa, Senhor Deus, consagrada, uma pessoa que te serve. Eu oro para que nasça aqui casamentos, Pai. Nasça casamentos nesse lugar, Senhor Deus. Eu oro para que todo espírito de confusão também seja desfeito em nome de Jesus. Senhor Deus, e eu abençoo aqui também, Senhor Deus, aquelas pessoas que já estão dentro do casamento, que precisam da sua graça no seu relacionamento. Senhor Deus, que o Senhor estenda as suas mãos sobre essa aliança e abençoe, Pai, essa união, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Muito obrigado. Obrigado por esses 20 anos de casado que nós estamos completando. Eu louvo ao Senhor, Pai. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Obrigado por nos sustentar até aqui, Jesus. Obrigado por nos segurar firme, Senhor Deus, em suas mãos. Obrigado, Senhor Deus, pelos frutos do nosso casamento, são nossos filhos. Obrigado pela família 659. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe muito você, em nome de Jesus. Todos que estão aqui novos, Deus abençoe você. Você ainda não está no grupo do WhatsApp? Nós temos um grupo do WhatsApp para mandar notificações, é só um grupo de aviso. Fala para mim, eu coloco você lá no grupo com o maior prazer, tá? Se viemos amanhã na terceira ministração, né, dessa semana, tenho certeza que também será uma bênção em nome de Jesus.